Copa do Mundo e as Olimpíadas. Agora a gente está tendo um exemplo clássico ali, estamos no momento de Copa do Mundo. O que isso gera? Necessidade de investimentos em construção, modernização de estádios, né, de outros lugares também que vão atender nessa Copa do Mundo, que vai gerar muitas oportunidades na área de logística, porque às vezes, né, a gente tem, no Brasil nós tivemos isso, modernização de aeroportos, olha quanta movimentação de material, reformas dos estádios. Eu tive a oportunidade também, desculpa de eu falar de né, mas aqui é para trazer essa experiência para vocês poderem conhecer um pouquinho mais da área, com esse intuito que eu estou falando, tá? Deixando qualquer prepotência à parte, por favor. Então, eu tive a oportunidade de estar no projeto de reforma do estádio atlético em Curitiba, porque eu morava em Curitiba, então eu sou de Curitiba, né, morava em Curitiba, hoje eu moro em Itajaí, e eu tive essa oportunidade de planejar, então, junto com as pessoas envolvidas, né, essa reforma e trazer muitos equipamentos importados para fazer essa modernização desse estádio. E foi muito interessante, porque eram equipamentos grandes, imagina o teto todo, o retrátil de um estádio, né? São equipamentos gigantescos que exigem aí o que a gente chama de carga de projeto. São as cargas que elas fogem, ela não é não vai ser importada dentro de um container, ou movimentada, ou transportada dentro de container normais, ela vai ser normalmente com equipamentos especiais. Então, ela exige um pouco mais de conhecimento e muito planejamento, muito projeto. Tem vários hotéis, restaurantes, fast food que nascem e, né, ou se instalam, ou abrem, ou reformam. Então, precisa fazer a movimentação de mercadorias e também da parte de equipamentos. As ferrovias, muitas vezes, elas são também reformadas. A questão de segurança toda, que tem que fazer toda essa logística da segurança, como é que essa segurança vai se movimentar, né? A segurança, às vezes, é a parte de serviços que são exportados, os serviços, porque as seguranças dos países, elas acompanham as delegações, então toda uma logística de pessoas também, dos meios de comunicação, que precisam, né, fazer os acompanhamentos desses eventos. E quais são os principais players? Bom, então a gente viu, né, fechando o nosso tema ali, que dos projetos pontuais, a gente viu que gera grandes oportunidades esses eventos pontuais. Ou projetos pontuais, ou projetos específicos, vamos falar assim. No caso do óleo e gás. Os principais players, então, na área de logística e comércio exterior. Quem que atua nessa área? Né? Quem são as figuras, né, digamos assim, que estarão atuando na área de logística de comércio exterior? É o agente de carga, que também é chamado Freight Forwarder ou NOVCC, é aquela empresa que vai dar ou vai propiciar soluções logísticas para os clientes para fazer a movimentação das cargas deles da melhor maneira possível e com o menor custo possível. E no menor tempo, normalmente, né? O agente de carga é uma figura muito importante, porque ele consegue ter contratos com os navios, com, né, os armadores, que são os donos dos navios, ele consegue ter contratos com as companhias aéreas, com as transportadoras, e ele consegue propiciar às empresas melhores preços nos seus transportes, na sua logística. Porque a logística ainda não é só o transporte, né? A logística, então, é também acompanhar uma produção para ver se está pronta ou se não está pronta, acompanhar, fazer esse planejamento, de repente acompanhar a qualidade desse produto. Quando uma empresa faz, a gente tem N empresas aqui brasileiras que elas fazem o seu projeto de produto aqui no Brasil, o seu desenvolvimento de produto aqui no Brasil, mas elas fazem a montagem ou então a produção lá na China, por exemplo. E quando elas fazem isso, o profissional de logística normalmente ele é bastante envolvido na parte também de qualidade, para ver como é que está essa qualidade desses produtos lá fora, como é que está sendo tudo isso. Os portos secos,
que a gente chama, que são as EADs e os CLIAs, onde nos portos secos eles são zonas secundárias, onde tem Receita Federal dentro, mas eles são armazéns, onde há movimentação de mercadorias, onde as empresas podem deixar, inclusive, as mercadorias entrepostadas para poder fazer a liberação aduaneira num outro momento. Elas importam, por exemplo, entreposta e vai liberar essa mercadoria à medida que vai precisando desses produtos, e aí ela vai desembolsando os valores dos impostos, da parte de armazenagem somente quando ela vai precisando, então ela pode fazer uma gestão melhor do seu fluxo de caixa. Então os portos secos também são usados para isso, né? Receita Federal atuando lá dentro, mas são chamados de zonas secundárias, porque eles ficam fora dos portos, fora dos aeroportos, fora dos pontos de fronteira. Mas normalmente eles ficam próximos. As zonas francas, a gente tem a Zona Franca de Manaus hoje como exemplo, onde é produzida mercadorias, né, onde tudo que é importado ela tem isenção de impostos para poder depois ser comercializado. Tem alguns, na verdade eu falo assim de uma forma geral, né, não me leve então ao pé da letra, mas é assim, numa zona franca então tem incentivos fiscais, vamos chamar assim. Os importadores e exportadores, nós falamos agora bastante, né, e isso vale para, de novo, né, repetindo, isso pode ser uma indústria, isso pode ser um comércio, isso pode ser um distribuidor, isso pode vir a ser uma trading company que vai atuar como intermediária numa compra e venda, tem N possibilidades. E a gente falando aí, né, de empreendedores, de empresas já instaladas, de multinacionais, empresas nacionais, pequenas, grandes, médias, não importa o tamanho. O despachante aduaneiro, ele é um grande player na área de logística de comércio exterior, né? Ele é uma figura que é indispensável e é obrigatória para se ter uma importação e uma exportação hoje, porque temos que passar pelo despachante aduaneiro para ele fazer os nossos processos. Os transportadores são as companhias aéreas, os armadores, que são os, digamos assim, os donos dos navios, né? Ou então quem aluga o navio para poder fazer o transporte, as transportadoras terrestres. Os terminais aeroportuários e portuários, os órgãos de governo. Aí a gente fala de Anvisa, de ANAC, de ANTAC, da Receita Federal, são os órgãos que vão atuar na logística de comércio exterior. Seja como órgãos anuentes, seja como órgãos, como a Receita Federal, ela tem poder, né, de deixar entrar ou não uma mercadoria dentro do país e deixar sair ou não uma mercadoria de dentro do país, respeitando a legislação e que vem do Ministério da Indústria e do Comércio. Mas a gente deu para ver aqui também, né, que dentro da nossa área de atuação a gente viu que os players, eles estão aí, falamos mais ou menos repetindo um pouco do que a gente falou da nossa área de atuação, mas a gente vê que esses são as entidades, digamos, envolvidas, e que é bastante, né, gente, é uma gama grande, e ali também não deixa de ser oportunidades de trabalho.